Eu comecei minha vida na Europa aqui, na Irlanda. E se eu não tivesse passado por aqui antes, talvez eu não estivesse preparada para a Suíça. Porque morar fora é sobre decisões difíceis. E hoje eu quero te contar o que a Irlanda me ensinou antes de eu morar na Suíça. Eu cresci em uma realidade em que morar fora era algo que eu só via pela televisão, algo totalmente impossível para mim. Mas quando eu morei em São Paulo e eu trabalhava com uma pessoa que tinha parentes em Portugal, esse sonho começou a parecer algo possível. E aí eu comecei a pesquisar, assistir alguns vídeos no YouTube, a juntar dinheiro também, comecei a estudar sobre educação financeira. E vendo outras pessoas pelo YouTube, eu pensei, se outras pessoas conseguem, por que eu não posso conseguir também? E foi ali que começou o sonho e começou o foco. Foquei muito em estudar sobre o país, sobre as regiões, as cidades, né? E também em juntar muito dinheiro e comecei a entender pouco a pouco como funcionava. E bem depois de um tempo começou o Covid. E aí complicou bastante imigrar para qualquer parte do mundo, né? E eu vi que Portugal complicou, principalmente sem passaporte europeu, já não era tão simples e eu poderia ter desistido, mas eu procurei uma alternativa onde eu poderia viver de forma legal, onde eu poderia trabalhar. E eu encontrei um vídeo no YouTube de uma pessoa que estava em Portugal, mas já tinha passado pela Irlanda. Então essa pessoa já tinha chegado no país com o inglês e falou que o inglês ajudou bastante a conseguir melhores oportunidades, assim como acontece em qualquer parte do mundo. E aí eu pensei, realmente o inglês abre portas no mundo inteiro. E descobrindo a possibilidade de brasileiros estudarem inglês e ao mesmo tempo trabalharem na Irlanda, foi aí que eu decidi que seria a Irlanda. E aí começaram os planos, né? E pouco a pouco eu fui fazendo o que tinha que ser feito. Por muito tempo eu economizei mais de 50% do meu salário no Brasil, estava totalmente focada e aí eu comprei o meu intercâmbio, paguei à vista, também consegui fazer uma boa reserva e fui bem organizada. Eu não fui só com coragem, eu fui com planejamento e isso fez diferença, porque chegar num país é muito mágico, principalmente se é o seu primeiro país fora do Brasil, uma nova língua, uma nova cultura. Mas depois da primeira semana já começa a pressão, até porque o dinheiro não é ilimitado, mesmo que você venha com reserva. Claro, você precisa gerar dinheiro aqui, né, para fazer valer a pena. E com isso você começa a se pressionar para conseguir emprego quanto antes, porque você já está vivendo o sonho, né? Ali é a experiência real. E claro que você não quer que dê errado, não quer ter uma má experiência. E ali eu entendi que morar fora não é um turismo prolongado. E o primeiro choque que eu tive aqui na Irlanda foi o de procurar casa. Eu já vim com a mente aberta de que ia compartilhar casa, porque é um país com uma área limitada, né? E eu já vim sabendo que muita gente compartilha, muitos casais, muitas pessoas solteiras, muitas pessoas compartilham o quarto, na verdade, com 2 até 3 pessoas. E quando eu saí do meu Airbnb, que eu fiquei por 21 dias, consegui uma casa, mas tive uma má experiência. Pessoas foram bem rudes. Eu sinto que tentaram tirar vantagem. E foi ali que caiu a ficha que morar fora realmente não é um conto de fadas. Te exige preparo psicológico. Você está longe da família, longe dos amigos. E qualquer problema pode pesar o dobro. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha o inglês perfeito. Na verdade, eu estava com bastante vergonha de começar a me comunicar em inglês, né? Sentia que eu tinha sotaque, que não era tão bom, que eu ia cometer erros. Se você passar por isso na Suíça, na Irlanda ou em qualquer país do mundo, saiba que é normal, essa fase vai passar, você vai conseguir se comunicar. E aí o meu primeiro emprego que eu consegui através de uma amizade da escola
foi trabalhar em um hotel como housekeeper, como camareira, né? O trabalho era bem puxado, a gente tinha que fazer vários quartos, trocar rapidamente, a gente tinha meia hora para cada quarto e foram 4 meses trabalhando aí nesse lugar e eu me perguntava se eu deveria continuar ou voltar para o Brasil e foi aí que eu percebi outra coisa, que imigrar é começar pelo básico e testa bastante o seu ego. Se você estiver aberto, você aprende bastante sobre humildade, resiliência e estratégia. E conversando com outros amigos, eu consegui passar do hotel para trabalhar em uma cafeteria. E quando você imigra, se movimentar é essencial. Conversar com outras pessoas, fazer o networking, né? É essencial, principalmente aqui na Irlanda, porque os estudantes podem trabalhar somente 20 horas, mas 20 horas não supre todas as suas necessidades aqui. E é por isso que muitos trabalham em 2 empregos, além de estudar o curso de inglês, né? Que são todos os dias de segunda a sexta. Então a vida é bem corrida, muitas vezes sem final de semana. E outro ponto bem duro de imigrar é que muitas vezes, principalmente no começo, você vai dividir casa e isso significa muitas vezes não ter privacidade, se sentir solitário mesmo cercado de pessoas. Por exemplo, teve uma casa em que eu morei com 6 meninas e mesmo assim eu me sentia sozinha, porque aqui na Irlanda também a vida é bem corrida, então pode ser que você more com outras pessoas, mas não as encontre. Mas também em outras casas que eu vivi, fiz amizades incríveis que eu levo para minha vida, inclusive eu vou encontrá-las hoje à tarde. E imigrar é esse contraste constante de coisas positivas, de coisas negativas. E isso me ensinou algo super importante, que estrutura emocional é tão importante quanto estrutura financeira. E outra coisa que pode te afetar é o clima. No meu primeiro dia de trabalho, eu lembro que eu saí bem cedinho e o clima estava menos 4 graus, com um vento cortante. Eu passei muito frio nesse dia, ainda não tinha as roupas adequadas. E isso vai te deixando ainda mais resilientes, né? Porque é uma situação diferente de tudo que você já passou. E depois que veio o verão, descobri que dura bem pouco, durou 2 semanas na verdade. E principalmente no inverno, onde anoitecia às 4 e pouca da tarde e amanhecia às 9 e pouca da manhã. Foi uma época bem pesada, onde me impactou muito de eu me perguntar por quanto tempo eu queria continuar ali. Eu lembro que eu fiquei bem para baixo no primeiro e no segundo inverno também, por essa falta de luz, por esses dias curtos, muita chuva. Então é algo que pode te desestabilizar, mas aí a importância de lembrar do teu propósito e focar no que realmente importa para você. E falando um pouco sobre salário, é realmente bom, mas se você não focar, não tiver educação financeira, pode esquecer. Se não estruturar uma meta, se não tiver planos, você sobrevive, mas não cresce. E na Irlanda eu aprendi que você trabalha, você paga a conta, você sente saudade e amadurece rápido. Mas principalmente a coragem te leva e o planejamento te sustenta. E quando eu fui para a Suíça, eu já não era mais a mesma de quando tinha emigrado do Brasil. Eu sabia que o salário alto não significa dinheiro livre e por mais que você esteja aqui na Europa com o euro ou com o franco suíço, moedas que rendem muito mais do que no Brasil, do que o real, né? O poder de compra é muito melhor. Se você não tem um planejamento financeiro, o teu sonho pode ir por água abaixo. E eu sabia que reserva traz poder de escolha. Por exemplo, se você está num trabalho que você não está gostando, você tem uma reserva financeira, você pode passar ali 1 mês sem trabalhar e que o teu estilo de vida, que as tuas contas não serão afetadas. Então, ter essa liberdade, né, para você escolher os próximos passos
é tão importante e te dá muita estabilidade emocional. E eu sabia que idioma muda as oportunidades. Assim que eu cheguei na Irlanda, eu notei isso de cara. E quando eu cheguei na Suíça, até hoje eu vejo as oportunidades que eu perco por não ter o alemão e também algumas oportunidades que eu só tive por já ter o inglês. Então, se você pretende emigrar, comece a estudar a língua do seu destino o quanto antes, porque com certeza isso vai te abrir portas. E também eu sabia que dividir casa pode ser super positivo se você vive com pessoas certas, ou pode destruir o seu emocional se conviver com pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que você, não têm a mesma visão, principalmente de limpeza, né? É por isso que quando imigramos à Suíça, uma das coisas que tínhamos em mente é que não compartilharíamos casa de jeito nenhum, e é por isso que ter um planejamento concreto evita desespero para essa situação e para qualquer situação. E da Irlanda para a Suíça, eu não fui mais na emoção, e sim com muita estratégia e pensamentos realistas, e isso mudou completamente a minha experiência, até porque a Suíça é um país bem mais burocrático. E tudo que eu vivi aqui, o trabalho pesado, os erros, o aperto, a solidão, poderia ter sido muito mais leve se eu tivesse clareza estratégica desde o começo. E é exatamente isso que eu quero que você tenha antes de vir para a Suíça, porque errar faz parte, você vai errar, mas errar na Suíça pode te custar caro. E planejamento custa muito menos do que improviso. E é exatamente por isso que no próximo vídeo eu vou falar sobre planejamento real para você morar na Suíça em 2026, sem romantização, com números e com estratégia, porque morar fora é incrível, morar fora com estrutura é liberdade. E se você quer fazer isso da forma certa, fica aqui comigo. Na semana que vem eu vou te mostrar exatamente como. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.